Glória a Deus. Continue de pé só mais um momento, tá bom? Em nome de Jesus. E eu te convido desde já a pegar a tua Bíblia. Pega a palavra de Deus, a espada do crente. Pega ela no nome do Senhor essa noite. Eu te convido a abrir ela no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Doutor Lucas, abre em Lucas, capítulo de número 17. Lucas 17, nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas, capítulo de número 17. Nós vamos ler uma história da Bíblia que se encontra a partir do versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram todos purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Glória a Deus. Feche teus olhos só mais uma vez. Diga assim: Senhor Jesus, Espírito Santo, essa noite eu necessito ouvir a tua voz. Fala comigo. Amém. Dê um aplauso bem bonito para Jesus e senta. Fique à vontade, tá bom? Glória a Deus. Você está no melhor lugar que uma pessoa pode estar, que é na presença de Deus, tá bom? Nós temos um culto temático hoje, que é um culto de gratidão a Deus. E eu vinha falando aqui quinta-feira que esse culto de gratidão é pelas bênçãos recebidas no primeiro semestre do ano de 2023. Algo que eu tenho certeza é que todos nós, nesse primeiro semestre do ano de 2023, alcançamos muitas bênçãos da parte do Senhor Jesus Cristo. Quem reconhece isso aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Você reconhece, né? Nós iniciamos ontem o segundo semestre do ano. E a minha intenção aqui essa noite, primeiro, é agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. Tá? E nós vamos aqui também profetizar sobre aquilo que eu sei que Ele vai fazer no segundo semestre de 2023 sobre nossa vida. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza daquilo que eu espero. Eu não sei você, mas eu espero um segundo semestre desse ano muito mais abençoado do que o primeiro. Quem aqui, igual eu, recebe isso na sua vida? Glória a Deus. Então nós estamos na mesma fé. Desliga aqui nesse negócio aqui. Nós estamos na mesma fé, tá bom? E uma coisa eu entendo sobre fé é que quando a fé ela é juntada, ela fica mais forte. Quando um povo ele anda numa mesma visão, a visão ela se cumpre, tá bom? Então o nosso propósito é agradecer a Deus e profetizar. E eu quero trazer aqui alguma reflexão sobre gratidão. É claro que eu não iria falar sobre outro assunto essa noite a não ser gratidão, porque até mesmo é o tema do nosso culto de hoje. E a Bíblia,
ela é recheada de palavras que falam sobre gratidão. A Bíblia tem inúmeras passagens. E eu escolhi uma bem conhecida. Uma bem conhecida que é Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante. A Bíblia vem dizendo sobre Jesus e 10 leprosos. Repita comigo, 10 leprosos. Grave isso na tua cabeça, tá bom? Existe algo que me chama a atenção, ainda aqui no versículo 11, que quando a Bíblia narra dizendo que a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Eu quero que nós possamos aqui entender algo sobre esse pequeno texto do versículo 11. A Bíblia está dizendo que Jesus ele estava indo em direção a Jerusalém. O destino final de Jesus era Jerusalém. E nós encontramos um texto dizendo que ele decidiu passar pela divisa de Samaria e Galiléia. Aí agora eu quero que você entenda um contexto. E aqui que eu peço a sua atenção, tá bom? Em nome de Jesus. Pastor, o senhor quer a minha atenção? Senão o Espírito Santo, ele não vai conseguir quebrar o teu coração, tá bom? Tem que ter atenção. A Bíblia, ela vai falar que Jesus ele está indo em direção a Jerusalém. E ele decide passar pela divisa de Samaria e Galiléia. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos falam que não existia apenas esse caminho para Jesus chegar em Jerusalém. A verdade é que esse caminho que fazia divisa de Samaria e Galiléia era o caminho mais perigoso, aonde havia ali assaltantes, bandidos. Era um caminho que não tinha muito tráfego de pessoas. Era um caminho onde não existia, pessoas ali viajando por aquele local. Até mesmo porque existiam os bandidos, mas só que naquele caminho de Samaria e Galiléia existia algo no tempo de Jesus chamado leprosário. Leprosário. Pastor, o que seria esse leprosário, pastor? Esse leprosário ele seria aquilo que antigamente as pessoas faziam. Quando alguém tinha uma doença chamada lepra na Bíblia, ainda mais no tempo de Jesus, essa pessoa ela era banida do convívio na sociedade. Essa pessoa ela era retirada da sua casa, ela era retirada da sua sociedade e ela era banida para uma aldeia, ela era jogada dentro de um leprosário. Lá existiam outras pessoas igual a ela. E lá eles poderiam um ficar perto do outro, mas a sociedade da época não ficava perto de um leproso. Um pensamento que eles tinham é que a lepra era uma maldição na vida daquela pessoa. Algum pecado ela tinha feito e por isso ela tinha agora sido acometida de lepra. Então, o lugar por onde Jesus ele decidiu passar foi justamente por perto de um leprosário, de pessoas que estavam excluídas da sociedade. Aí tu pergunta assim, pastor, e o que tem a ver isso, pastor, com gratidão? Pastor, é aquilo que eu prego algumas vezes aqui em cima desse altar, é que o primeiro motivo porque eu e você devemos ser gratos, sabe qual é? É porque Jesus um dia passou pela nossa vida e trouxe salvação. Pastor, Jesus, ele passou pela minha vida e trouxe salvação, e o Senhor está falando essa noite que esse deve ser o primeiro motivo que eu devo ser grato a Deus, é porque Jesus passou e trouxe salvação. É isso mesmo que eu quero que você entenda aqui nessa noite. Se você pudesse ser grato apenas por uma coisa, e eu sei que existem várias, dezenas, centenas de pessoas, de coisas que Deus ele já fez na tua vida. Mas se você pudesse ser grato apenas por alguma coisa, eu diria para você assim: seja grato pela salvação que Jesus um dia te entregou. Seja grato pela morte na cruz. Seja grato pela oportunidade que Deus ele te deu de você ter uma nova vida, tá bom?
Um dos versículos bem conhecidos, quando nós falamos sobre o peso da salvação, ele é maior do que todos os outros. É um versículo onde a Bíblia fala que em certo dia Jesus ele pega alguns discípulos e dá uma missão para esses discípulos. E a missão é essa: vá, cure os enfermos, expulse os demônios, entre na casa, fale que a paz está naquela casa. Se não receberem a paz, bata o pé da poeira e sai daquela casa. E a Bíblia fala que esses discípulos, sobre essa missão de Jesus, eles vão nessa missão. Aí a Bíblia fala que os enfermos são curados, os oprimidos são libertos, aonde eles declaram a paz ali repousam, e em certo dia essa missão se conclui e eles voltam até Jesus para entregar o relatório. A Bíblia fala que quando eles chegam felizes da vida, e eles começam a falar para Jesus: Jesus, nós estamos felizes, porque aconteceu aquilo que o Senhor falou que aconteceria. Os enfermos foram curados, os oprimidos foram libertos, milagres aconteceram, Jesus, na missão. A Bíblia fala que Jesus não esboça nenhuma reação, mas Jesus, em dado momento, ele olha para aqueles discípulos e diz aquela célebre frase que nós conhecemos: vocês estão felizes porque o enfermo foi curado? Vocês estão felizes porque o oprimido foi liberto? Motivo de maior felicidade que vocês devem ter é que o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Esse deve ser o motivo de maior felicidade. Opa, olha o que Jesus ele fez. Ele colocou a salvação acima, a alegria da salvação, acima de todas as alegrias que existem no mundo. Quem recebeu a salvação de Jesus aí, levanta a mão. Glória a Deus. É você que sabe se é salvo ou não. Uma coisa que eu aprendi uma vez numa célula, quando eu era um jovem, eu lembro até hoje dessa palavra. É que pregaram sobre ter a certeza da salvação. E uma coisa que eu ouvi dessa forma falado: olha, se um dia alguém perguntar quem é salvo aqui, e você ficar meio assim, rapaz, não sei, só Jesus sabe, o homem não sabe dessas coisas, né? Se você começar com essas historinhas, quer dizer que você não é salvo. O teu passaporte está carimbado para o inferno. Por quê? Porque tu duvida. E a dúvida, ela não combina com salvação. O que combina com a salvação é a certeza. E a certeza é crer. Eu creio que se Jesus vier daqui a 10 segundos, eu sou salvo. Tenho o meu nome escrito no livro da vida. Quantos salvos nós temos aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Então é o primeiro motivo que eu quero que você entenda essa noite, para você ser grato. Porque um dia Jesus ele trouxe salvação sobre a tua vida, tá bom? Só que nós estamos aqui diante de um texto onde Jesus ele trouxe cura. Jesus ele trouxe restauração sobre a vida de 10 leprosos. Olha só a história. Jesus era para ir pelo caminho mais seguro, mas ele decide ir pelo caminho mais perigoso. Ele vai para um lugar onde pessoas evitavam aquele lugar que era perto de um leprosário. A Bíblia fala que enquanto Jesus ele está ali caminhando com os seus discípulos, de repente, 10 leprosos se aproximam de Jesus. Não chegam perto, porque eles sabem e eles conhecem a lei. E a lei dizia que um leproso não pode chegar perto de uma pessoa sã. O mínimo de distância que ele deve manter é de 15 metros. 15 metros é maior do que esse vão dessa parede para cá. A lei da época falava que um leproso deveria ficar 15 metros de distância de uma pessoa sadia. Ainda mais se fosse sacerdote, meu irmão, aí que devia cumprir realmente com esse requisito. Aí imagine só a cena. 15 metros de distância e agora eles vêm gritando. Só que eles não vêm gritando aquilo que eles vinham gritando como costume. Porque a lei da época também dizia que um leproso, quando ele visse
alguma aglomeração de pessoas sãs, ele tinha que vir comunicando que ele era leproso. Ele tinha que me gritando assim, olha, eu sou leproso, eu sou leproso, eu sou leproso. E quando as pessoas ouviam ele falar isso, meu irmão, as pessoas saíam fora. As pessoas corriam. Opa, lá vem um leproso, ele está avisando, então ele é leproso. Era lei, ele tinha que avisar que ele era leproso. Só que agora ele muda o grito dele. Ele vem falando agora para Jesus essas palavras. Eles vêm falando essas palavras. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Tem piedade de nós, ó mestre. Eu sei muito bem que Jesus decidiu passar por aquele lugar só para fazer esse milagre. Eu sei muito bem disso. E agora a Bíblia fala, sabe o quê? Que Jesus ele lança apenas uma palavra. Porque eu quero que você entenda uma coisa sobre milagres. Para que os milagres eles aconteçam na nossa vida, não precisa de muito. Não precisa de muito. Para que milagres aconteçam na minha vida e na tua vida, nós precisamos apenas de uma palavra do Senhor. Se Ele liberar uma palavra somente, não existe enfermidade que possa falar, não, eu não vou sair diante da palavra de Jesus. Não existe demônio que suporte a autoridade da palavra de Jesus. Até mesmo a morte, ela não consegue permanecer em um corpo quando a palavra de Jesus ela é liberada. Então eu já quero que você entenda, só uma palavra é o suficiente para a tua vida toda ser transformada. Quem quer receber essa palavra de Jesus? Só uma palavra. Jesus não toca, Jesus nem chama mais para perto. Mas da onde Jesus está, a Bíblia fala que ele dá uma palavra, e a palavra é essa. Vocês todos, os 10, vão até o sacerdote. E enquanto vocês estiverem indo, vocês serão curados. E vocês passem e peguem a oferta, que é um ritual da época. Se alguém fosse curado da lepra, tinha que ir até o sacerdote com uma oferta. E Jesus fala assim, olha, vá, leve a oferta pela cura da lepra e se apresente lá ao sacerdote e diga para ele que vocês estão curados, curados. Uma coisa interessante que eu acho é que nenhum dos 10 duvidaram daquilo que Jesus falou. Nenhum dos 10 falaram assim, será que vai acontecer? Nenhum dos 10. Eles sabiam quem era Jesus. E a Bíblia fala que enquanto eles estão no caminho, enquanto eles estão indo se apresentar ao sacerdote, acontece aquilo que Jesus tinha declarado. A pele deles começa a ficar normalmente como era antes. As úlceras começam a desaparecer. A pele esbranquiçada começa a assumir. E um começa a falar para o outro, rapaz, eu fui curado mesmo, olha só, não tem mais aquela ferida, olha só, não tem mais aquele esbrancamento, olha, todos os 10, eles percebem que eles foram curados. E uma coisa eu sei muito bem, é que qualquer pessoa na situação deles ficariam muito felizes. Imagine alguém sabendo que tem uma doença para a morte. Imagine alguém sabendo que os dias daquela pessoa se resumiriam naquele lugar, até que a morte chegasse, porque era a situação de todos. Um leproso ficava ali até morrer. Quando morria, os outros leprosos iam lá enterrar ele. Ele não tinha nem a família no seu velório. Todos eles pensavam que esse seria o fim. Aí vem Jesus, faz um milagre desse, transforma, cura a vida daqueles homens. É normal sentir-se alegre. É normal saltar de alegria. É normal ficar feliz. Todos, como eu e você, sabe o que é um momento de receber algum milagre. Eu não vi alguém ainda um dia chegar para mim e falar assim, pastor, consagra o meu carro,
Mas eu estou muito triste, pastor, porque eu comprei um carro. Não vi ainda. Pastor, consagra a minha casa, pastor, porque eu estou muito triste por ter comprado uma casa. Ainda não vi isso ainda. Pastor, consagra a minha moto, pastor, mas eu estou muito triste, pastor, em ter comprado uma moto. Nunca vi isso. O sentimento de alguém que recebe uma benção é de felicidade. E agora que eu quero que você entenda algo. Existe um perigo na felicidade das bênçãos. Existe um perigo na felicidade da cura. Pastor, qual seria o perigo? Eu já vou ser bem direto. Sabe qual é o perigo? De você ficar muito feliz com aquilo que Deus ele fez na tua vida. Sabe qual é o perigo que as pessoas correm? É esquecer da onde veio aquele milagre. O perigo de Deus ele te dar uma casa é você ficar tão alegre, tão alegre, tão alegre, tão alegre, e você esquecer que foi Ele que te deu forças para você levantar cedo, trabalhar todo o dia e voltar para a tua casa. O perigo de Deus ele te dar um carro, é você esquecer que foi Deus que protegeu todos os teus recursos para que o ladrão não viesse e roubasse, e aí você teve condição de ir lá e comprar aquele carro. O perigo das bênçãos é esquecer de Deus. E eu sei muito bem como um pastor que existe muitas pessoas que enquanto elas estão indo até Jerusalém, estão indo até o sacerdote, debaixo da palavra de Jesus de cura, essas pessoas, elas vão com temor, elas vão com tremor, elas vão ali confiando. Mas eu sei que algumas pessoas, depois que elas recebem a cura, sabe o que elas fazem? Jesus, bye bye, o Senhor já me deu, agora eu vou curtir a vida. Agora eu vou fazer aquilo que bem eu entender. Isso é a história de muitas pessoas. E quando nós falamos de gratidão, eu quero que você entenda a primeira coisa, que é o oposto de ingratidão. A ingratidão é quando você não agradece aquilo que alguém lhe fez de bom. E agradecer, eu quero que todos aqui entendam algo, é você lembrar. Agradecimento nada mais é do que você lembrar pelo bem, pelas benfeitorias que alguém fez por você. E eu quero que você entenda algo assim muito mais profundo. Se um dia alguém fez pelo menos uma coisa boa para você, já é motivo de você ser grato pela vida dessa pessoa. Porque eu sei muito bem, eu conheço o ser humano, e eu sei de algumas pessoas que receberam benfeitorias de uma pessoa durante um ano todo, durante um tempo todo, receberam bênçãos, pessoas abençoadas, pessoas disseram sim, pessoas fizeram uma coisa para ela, mas chegou um dia que essa pessoa ouviu um não, e no dia que ela ouviu um não, essa pessoa saiu falando mal para todo mundo, que aquela pessoa era uma pessoa ruim, que aquela pessoa ela era uma pessoa desonesta, falou mal daquela pessoa por um não que um dia ela recebeu. Sabe quem é esse tipo de pessoa? O ingrato. O ingrato não lembra das coisas boas que recebeu. E uma coisa que eu quero que nós aqui possamos entender como crente sobre gratidão é nada mais, nada menos do que lembrar do que pessoas fizeram por você e ser gratos por essas pessoas, lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida, porque eu sei muito bem que um dos, vamos se dizer assim, das coisas ruins do ser humano se chama esquecimento. Sabe por que pessoas elas abandonam Deus? Sabe por que pessoas abandonam a igreja? Porque elas esquecem da onde Deus tirou elas. Se todos nós aqui lembrássemos todos os dias da onde Deus ele nos tirou,
já é o suficiente para você permanecer na presença dele, ou até você morrer, ou até Jesus ele voltar. Já é suficiente. Porque Jesus te tirou lá da mesa do bar. Jesus te tirou lá das drogas. Jesus te tirou lá da zona. Fez você ser uma pessoa respeitada no meio da tua família. Fez você ser, como a Bíblia fala, que Deus ele faz com que o solitário viva em família. Deus ele te deu uma família. Se você começar a lembrar dessas coisas, pode ter certeza, o teu coração ele vai ser sempre um coração grato. O ingrato, ele tem uma forte mania de fazer uma expressão, uma palavra que a Bíblia ela usa muito, de murmurar. O ingrato, ele é murmurador. O ingrato, ele pode ter bênção de manhã à tarde, se à noite ele não teve, ele vai murmurar. E eu quero que nós possamos aqui entender algo sobre a Bíblia. Pela Bíblia Sagrada, um dos pecados que Deus ele odeia, sabe qual é? Murmuração. É você se queixar porque não aconteceu. É você culpar pessoas por aquilo que não aconteceu. É você culpar você mesmo por aquilo que não aconteceu. Ninguém suporta ficar perto de um murmurador. Ninguém suporta ficar perto de uma pessoa que só fala desgraça. Ninguém suporta isso. E o ingrato, ele sempre vai ser murmurador. Eu quero que essa igreja ela possa aprender algo e levar para toda a vida. Pastor, aprendeu o quê? Tudo que acontece na tua vida foi Deus que fez. Leve para a vida. O mais simples detalhe foi Deus que fez. E por isso eu devo agradecer todos os dias por aquilo que Ele fez na minha vida. Pastor, quando eu estiver muito feliz, pastor, porque aquele milagre de cura, aquele milagre de salvação aconteceu, o que eu devo fazer, pastor? Volte até Jesus e agradeça por esse milagre. 10 leprosos, os 10 foram curados, os 10 perceberam que a lepra tinha desaparecido. Os 10 perceberam que não haviam mais feridas no seu corpo. Mas a Bíblia fala que 9 ficaram tão felizes que eles continuaram a viagem até o sacerdote. Eles ficaram tão felizes que eles continuaram e foram se apresentar ao sacerdote. E a verdade é que depois de se apresentar ao sacerdote, eles voltaram para o convívio familiar, voltaram para casa, voltaram para a cidade deles e voltaram a ter uma vida normal e comum. Mas a Bíblia fala que um leproso, quando ele percebeu que foi curado, a primeira reação que ele teve, sabe o que é? Não continuar indo em direção ao sacerdote em Jerusalém. Mas a reação dele foi: rapaz, não é que se cumpriu a palavra do sacerdote, do mestre lá? Não é que se cumpriu a palavra de Jesus? Sabe o que eu vou fazer? Antes de ir no sacerdote, eu vou voltar para agradecer. E a Bíblia fala que ele volta até onde Jesus estava, somente para agradecer. Eu acho legal Jesus, porque Jesus era Deus, Jesus sabia, conhecia o coração daqueles 9, mas mesmo assim ele fez. Porque Jesus, na vida de alguns, eu percebo que ele faz alguns testes, às vezes até mesmo conhecendo o coração de pessoas. Aquilo que nós pregamos nesse altar. Tem pessoas que não podem ser abençoadas por Deus, porque Deus já sabe que no dia que abençoar essa pessoa vai virar as costas. Eu sei muito bem que tem crente que nunca pode ter muito dinheiro. Pastor, o senhor está falando que o senhor sabe que tem crente que não pode ter muito dinheiro? É. Porque se Deus der muito dinheiro para esse crente, no outro dia ele não está mais na presença de Deus. Eu sei de crentes que não têm a capacidade de ter um carro, de ter uma casa boa. Por quê? Porque vai pegar o carro e numa hora do culto vai lá para a Flor do Maracujá,
ou vai ficar na sua central na hora do culto, lá assistindo pela internet. Eu sei que tem pessoas que não têm condição de serem abençoadas por Deus. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Mas uma coisa que eu acredito, o Senhor mesmo assim faz alguns testes. Ele começa a dar coisas pequenas. Só que o ruim é que essas pessoas, elas costumam ser reprovadas de imediato nas coisas pequenas. Se cumpre aquele versículo que o apóstolo Paulo escreveu: se alguém for infiel no pouco, vai ser também infiel no muito. Se alguém for fiel no pouco, essa pessoa vai ser fiel no muito. Mas Deus, mesmo assim, Ele ainda faz na vida do ingrato. Mas Ele não faz como faz na vida daquele que é agradecido. O ingrato, ele recebe conta-gota. O ingrato, ele pediu uma Titan 160. Aí o Senhor começa na vida dele com uma Brand. Começa com a vida dele numa 50, só para testar. E eu conheço um caso da igreja que um irmão desviou porque um dia ele comprou uma Brand. Um dia Deus deu isso para ele, e no outro dia ele estava pegando essa motonete dele e dando carona para as gatinhas, e nunca mais apareceu na igreja. Eu conheço várias situações de pessoas que elas foram reprovadas no pouco. Elas nunca chegaram no muito, no pouco elas já foram reprovadas. É claro que Deus já sabia qual era o coração. Se era um coração agradecido ou se era um coração ingrato. Mas só que eu quero que você entenda algo essa noite. Deus, Ele abençoa assim, tanto um como o outro. A diferença é que uns são menos abençoados. Se nós fôssemos falar sobre favor e bênção de Deus, Deus abençoa até o ímpio. O sol que nasce todos os dias não nasce apenas lá na minha casa que sou crente. Mas o sol, ele nasce lá na casa do satanista, lá na casa do cara que pragueja Deus. O sol nasce para todos. Sabe o que Deus está falando? Eu abençoo todos. Um certo tipo de bênção eu dou para todos. É claro que, quando é para confiar coisas maiores, aí não. Aí o teu coração é sondado. Se tu tiver um coração que seja aprovado por Deus, e quando eu falo em coração aprovado por Deus, eu quero que você entenda. É um coração que agradece que tudo que acontece vem de Deus. Esse é o coração aprovado. Se você tiver esse coração, pode se preparar. Vai vir sobre a tua vida aquilo que a Bíblia fala. Uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Só porque o teu coração é um coração aprovado. Só por causa disso. A Bíblia fala que somente um voltou para dar glória a Deus. E ele volta, a Bíblia fala que Jesus olha e fala assim: mas camarada, deixa eu perguntar uma coisa. Eu não estou doido, eu estou enxergando muito bem. Deixa eu te perguntar, não foram 10 leprosos que vieram até mim pedindo aí piedade? Eu não lancei a palavras para os 10? A Bíblia fala que aquele um fica meio sem saber o que fazer, só está ele. Senhor. Os 10 foram curados, mas só eu voltei para agradecer. Como cada um responde pelo seu CPF, os 9 vão responder. Agora você, filho, que voltou para agradecer, aí eu quero te dizer algo, Jesus falando. Você foi curado, você foi restaurado da lepra, mas agora vai se cumprir o meu propósito na vida dos seres humanos, das pessoas. Porque o propósito de Deus, quero que você entenda, não é somente curar uma pessoa da sua enfermidade. Pastor, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é curar, mas também salvar. Pastor, o propósito de Deus é curar e também salvar? É. E esse propósito agora se cumpre na vida daquele um leproso. A Bíblia fala que Jesus olha para ele e fala assim: agora vai, depois que ele voltou. Se apresente ao sacerdote. Por quê? Porque a tua fé, ele já tinha sido curado. Agora a Bíblia fala que a tua fé te salvou. Você, além de ser curado, você agora é um salvo, tá bom? Todo agradecido
Todo coração agradecido um dia vai ser salvo. O inferno está cheio de coração ingrato. O inferno está cheio de murmuradores. Agora é regra. O coração agradecido, pode ter certeza, você um dia vai estar ao lado do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Aí eu quero passar para você de uma forma bem rápida, porque ainda eu estou pregando e eu tenho certeza que você se preparou para vir para o culto hoje. Quem se preparou para vir para o culto hoje? Diz um amém para Jesus. Se preparou mesmo? Ouviu uns louvorzinhos antes de vir para o culto? Fez uma oraçãozinha antes de vir para o culto? Ou tu passou o dia todo assistindo filme? Passou o dia todo jogando Free Fire videogame? Aqueles que não se prepararam, eles ficam meio agoniados para ir embora. Por quê? Porque o espírito ele não está conectado com Deus. E não é num culto que vai se conectar. Agora, aquele que já chegou conectado com o Senhor, meu irmão, enquanto ele não receber a palavra rema sobre a sua vida, ele não tira o pé. Enquanto ele não ouvir nitidamente a voz do Senhor falando com ele, ele não tira o pé. Eu já fiz algumas coisas, que é claro que eu agradeço a Deus por ter feito, mas eu sei que às vezes num momento assim, Deus ele gosta de pessoas que às vezes, parece até criança, as coisas que eu já fiz, mas já cheguei na presença de Deus, falei assim, Deus, eu só vou sair daqui quando o Senhor falar isso comigo, Deus. Fazer isso. E passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E Deus não falou nada. Falei, Deus, então tem que levantar e ir embora então. Mas eu sei que se nós permanecermos até o fim, Deus ele tem algo para nós, e aquilo que Deus ele já preparou, já reservou, Satanás não conseguirá roubar de sobre a nossa vida. Você pode dizer amém para Jesus? Se eu fosse falar para você essa noite, falasse assim, pastor, o que o senhor falaria sobre uma definição de gratidão na Bíblia, pastor? Uma definição de gratidão. Existem várias, mas eu escolhi essa daqui porque é a que eu mais gosto. Gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas. A vida, a saúde, a família, os talentos, a capacidade, os amigos, a fé, enfim, tudo que temos e somos nos foi dado. A palavra de Deus incentiva-nos sempre a ser agradecidos por Deus. Então, se eu fosse falar para você essa noite, pastor, gratidão é a qualidade de você reconhecer. Você reconhece que aquilo que você tem veio de Deus. É você ver a tua família como uma dádiva de Deus. É você ver a tua vida, a tua saúde, os teus talentos, os teus amigos. Tudo você vê como algo vindo de Deus. Isso seria uma definição muito boa para nós entendermos o que é gratidão. Tudo, absolutamente tudo, vem de Deus e por isso eu devo agradecer Ele por tudo. Só que eu quero que você comece a compreender algo. Quando você começa a entender gratidão e começa a viver gratidão, existe, tá? Vamos se dizer assim, qualidades, coisas que a tua gratidão faz acontecer na tua vida. Porque para quem não sabe, tá bom? E eu quero que você saiba disso essa noite. A gratidão que você esboça, primeira coisa que eu quero que você entenda, ela glorifica a Deus. Pastor, a minha gratidão, quando eu sou grato, quando eu agradeço, isso glorifica a Deus, pastor? É? Isso glorifica a Deus, você tem que saber entender isso. Tá? Só isso já seria motivo para dar graças a Deus. Nossa gratidão glorifica a Deus quando exaltamos não os dons, mas o doador. A gratidão nos ajuda a perceber que tudo que temos não vem por causa de nós, mas de Deus. Aí eu uso aqui um verso da Bíblia, que é 2 Coríntios 4,15, que diz assim, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória a Deus. Entenda algo.
Pastor, se o Senhor fala que gratidão glorifica a Deus, como é isso, pastor? Eu estou batendo na tecla e dizendo para você que gratidão nada mais é do que você lembrar e reconhecer que aquilo que aconteceu, ou acontece, ou vai acontecer, veio de Deus. E é muito simples entender. Quando você reconhece que não foi a força do teu braço, que não foi a tua inteligência, que não foi o teu porte físico, que não foi porque você é bonito, que não é porque você fala bem, que não é porque você tem um amigo que trabalha dentro de um órgão, não. Quando você reconhece que aquilo aconteceu porque Deus quis e foi Deus que fez, você já está cumprindo um dos passos para Deus ele te abençoar mais. Sabe por quê? Porque a bênção que aconteceu na tua vida, ela vai servir unicamente para glorificar a Deus. A gratidão, ela tem que, em regra, glorificar a Deus. Quando eu falo, tá, nos telhados, eu falo aí para as pessoas ouvir, olha, Deus fez isso na minha vida. Sabe o que eu fico pensando? Deus olhando do seu trono, falando, parabéns. Está reconhecendo de onde veio. Parabéns. Já que está reconhecendo de onde veio, eu vou mandar mais. Eu vou mandar mais. Se prepare. Estou mandando mais, tá bom? Só porque está glorificando a Deus. Nós tivemos um culto hoje meio que atípico de domingo. Particularmente, nos nossos domingos, nenhuma das nossas igrejas tem oportunidade. Os nossos cultos são cultos rápidos. Tá? É claro que não me importa se demorar. Mas hoje, nós tivemos pessoas aqui glorificando ao nome de Deus. Contando bênção daquilo que Deus fez. Alguma coisa nesse primeiro semestre de 2023. Uns glorificaram a Deus por célula. Outros glorificaram por cura interior. Outros aqui glorificaram por estar grávida. Pastor, isso é bom, pastor? Isso é ótimo, isso é excelente. Algo que eu já ensino para essa igreja, eu vou ensinar de novo, tá bom? Para aqueles que esquecem. Sabe qual é o segredo de você ser mais abençoado por Deus? Pastor, não sei, vou te dizer. É você contar aquilo que Deus já fez na tua vida. Todas as vezes que você conta, e quando eu falo contar, é contar. Porque tem pessoas que gostam de fofocar, falar da vida dos outros, falar do irmão, falar do pastor, falar da igreja, mas não conta a bênção de Deus. Crente tem que gostar de contar a bênção de Deus. E uma coisa que nós temos, eu ensino aqui, olha, conte, porque quando tu contar é o segredo, é um ciclo. Contou, o ciclo se renova. Deus, ele manda mais. Só que agora Deus fizer e você ficar calado, eu vou te perguntar. Qual o porquê de Deus fazer um milagre na tua vida, que tu não fala para ninguém? Até medo de pegar no microfone você tem para glorificar o nome do Senhor. Para quê? Se toda a bênção é para glorificar o nome dele, se você não glorifica, o que Deus tem que fazer algo na tua vida? Deus não precisa. Não precisa. Deus vai fazer na vida do outro. Para ficar calado. Deus não quer isso. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, pastor, Deus me deu uma sandália. Na oportunidade que você tiver, conte. Pastor, Deus abriu uma porta de emprego. Na oportunidade que você tiver, conte. Seja coisas pequenas, seja coisas grandes, conte, mas glorifique ao nome do Senhor Jesus. Se você fizer isso, pode ter certeza, você vai descobrir um dos segredos de ser mais abençoado. Que é qual, pastor? É muito simples. É só contar aquilo que ele já fez. Tinha um pregador aqui quinta-feira e depois, quando eu peguei o microfone, eu falei, irmãos, o pregador pregou um testemunho da vida dele. E eu fico muito atento quando alguém começa a contar testemunho da vida, porque eu quero ouvir o que Deus fez na vida daquela pessoa. E todas as vezes que eu ouço Deus fazendo algo na vida de alguém, a minha fé, ela aumenta, eu sou fortalecido. E a pessoa pregou basicamente o seu testemunho. Eu falava, cara, não existe pregação melhor do que contar aquilo que Deus fez, da onde Deus te tirou. É a melhor pregação que alguém pode fazer.
Você nunca leu nem o Novo Testamento, você nunca leu a Bíblia toda, você não sabe um versículo. Se eu perguntar para você, pastor, então eu não vou pregar, quem disse? Prega a tua vida. Fale, diga de onde Deus ele te tirou. Conte o teu testemunho. Fazendo isso, você vai estar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Gratidão glorifica a Deus. Outra coisa, gratidão nos ajuda a ver Deus. Pastor, gratidão nos ajuda a ver Deus, pastor. Gratidão nos ajuda a ver Deus, tá? Me acompanhe bem rapidinho. A gratidão abre nossos olhos espirituais. Há um belo ciclo em dar graças a Deus. Quanto mais agradecemos a Ele, mais o vemos trabalhando em nós e ao nosso redor. A gratidão nos ajuda a sentir a presença de Deus, seu cuidado pessoal e seu tempo perfeito. Usa um texto, Tiago 1,16 diz assim: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Você quer ver Deus todo dia? Você quer que Deus esteja do teu lado todo dia? É simples. É só agradecer a Ele todo dia. Porque quando você agradecer, é lógico, você vai conversar com Ele. E quando você conversar com Ele, agradecendo a Ele, você vai começar a ver Deus na tua vida. Você vai começar a ver as coisas que Deus ele tem feito na tua vida. Então, quando você é grato, você vê Deus. E você não vê um Deus lá longe, não. Você vê um Deus bem pertinho. Porque você todos os dias está agradecendo. Eu lembro de um episódio, vamos dizer assim, de uma reportagem que o Roberto Cabrini um dia fez, e ele fez uma reportagem sobre pessoas que estavam nos últimos momentos da enfermidade, que é o câncer. Pessoas estavam em estágio terminal do câncer. Aquelas pessoas sabiam que daqui a algumas semanas elas iam morrer. Todas que estavam ali sabiam que iam morrer. E o Cabrini, ele entrevistou uma mulher já meio esquelética, tu percebia que ela estava meio sem forças, mas aquela mulher estava com um sorriso na sua boca. E o Cabrini, em certo momento, perguntou para ela assim: mas por que você está sorrindo? Por que você está alegre? E quando ele perguntou isso, caiu a ficha da cena. A mulher era crente. Meu irmão, ela começou a falar assim: sabe, Cabrini, eu estou feliz porque eu sei que a minha dor, ela vai passar. E eu só vou passar para outra vida. Eu só vou me encontrar com o meu Deus, Cabrini. É só isso que vai acontecer. E ela abria aquele sorriso, sabendo que daqui a algumas semanas ela ia morrer, mas ela estava alegre. E sabe o que eu ficava pensando? Essa mulher está vendo Deus. Essa mulher está com um coração grato do momento de enfermidade. Ela está vendo algo que pessoas não veem. Sabe o que ela estava vendo? Ela estava vendo um Deus pertinho dela. E quando você é grato, os teus olhos espirituais, eles são abertos e você consegue contemplar a beleza, a santidade. Você consegue contemplar o Deus formoso que é o nosso Deus. Você contempla. Procure de manhãzinha acordar e a primeira coisa que você for fazer é falar: Deus, muito obrigado. À medida que você for praticando isso, quando você falar Deus, muito obrigado, você começa a ver Deus. Em tudo você vai ver Deus. Porque a gratidão, ela faz isso, tá bom? Ela faz com que você veja o Senhor. A gratidão nos coloca diretamente na vontade de Deus. A gratidão nos coloca diretamente na vontade de Deus. Olha só. Muitas vezes fazemos da vontade de Deus um grande plano místico, quando às vezes é simplesmente obediência. É parte de sua vontade para nós, é sermos gratos, não apenas nos dias de ensolarados, mas também nos dias difíceis. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. E agora,
algo que eu sempre entendi sobre gratidão, e eu não sei se eu posso deixar você triste com isso que eu vou te falar. Porque uma pessoa grata, ela não agradece a Deus apenas nos momentos bons. E eu vou repetir. Uma pessoa grata não agradece a Deus apenas nos momentos bons. Mas uma pessoa grata aprendeu a agradecer a Deus até mesmo quando os dias não estão ensolarados. O verso da Bíblia, 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças a Deus em todas as situações. E quando fala todas, é todas mesmas. Pode até parecer meio que não muito legal falar para alguém se alegrar quando estiver passando por um momento de dificuldade na vida. Mas é a Bíblia. Ela recomenda que nós devemos ter um coração grato por tudo. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Eu estou bem, estou lá em cima, estou lá embaixo. Dê graças. Esteja um coração agradecido. Algo que eu quero que essa igreja entenda é que quando alguém tem um coração agradecido, ela começa a agradecer por aquilo que acontece hoje em sua vida. E quando eu falo que aquilo que acontece hoje, eu falo das pequenas coisas. Eu sei muito bem que aqui todo mundo é diferente um do outro, quando eu falo em padrão de vida. Eu sei que alguns aqui têm mais, outros têm menos. Mas mesmo aquele que tem mais e aquele que tem menos, ele tem que saber. Pastor, até aquele que tem menos tem que entender que aquilo que tem de pouco na sua mesa é pouco. Mas ele tem que entender que está vindo de Deus e aquele pouco, ele tem que ser dado graças a Deus. Tem que ser dado. Senão a Bíblia está mentindo quando ela manda nós dar a graça em todos os momentos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, um dia Deus, Ele muda sim situações da vida. Eu sou prova viva disso. Já vivi situações na minha vida que eu pensei que aquilo nunca ia acabar. Mas sabe o que aconteceu? Acabou. Mas mesmo naqueles momentos de dificuldade, eu aprendi uma coisa. Eu tenho que dar glórias e graças a Deus. Vai ter momentos que o meu sorriso vai estar de um canto no outro, meu irmão, e isso é muito fácil, eu dar glória a Deus. Eu descobri algo na minha vida um dia ouvindo uma pessoa, essa pessoa disse assim: Você prova a tua fé em Deus não é nos momentos difíceis. A pessoa falava assim: você prova o teu amor em Deus não é nos momentos difíceis. Porque no momento difícil todo mundo corre para Deus. Quando alguém passa por um momento de morte na família, meu irmão, está toda a família orando a Deus. Quando alguém é assaltado, a pessoa corre para Deus. Quando a pessoa está com enfermidade, ela corre para Deus. Não é no momento difícil que prova o amor. No momento difícil, todo mundo, o ímpio corre para Deus, o satanista corre para Deus, o ateu passou a vida toda falando mal de Deus e que Deus não existe. Quando ele está lá no leito da enfermidade, quase morrendo, quase que uma grande maioria começa a falar: Deus, me salva, Deus. Mas passou a vida toda, mas agora está morrendo. Pastor, então qual é o momento que prova o meu amor por Deus? Nos momentos bons, nos momentos alegres. É quando você tem dinheiro no bolso, é quando você está com saúde, é quando você tem uma bicicleta, uma moto, um carro para andar, é quando você tem uma casa, um emprego, é quando tudo vai indo bem. E você diz assim: glória a Deus, Jesus, obrigado, eu estou feliz, ó Pai. Nesse momento, você está demonstrando que você ama a Deus realmente, que você está indo até Ele. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que essa igreja comece a agradecer por tudo. Porque eu quero que vocês entendam uma coisa aqui essa noite, ainda mais quem é murmurador. Porque existe o nosso Brasil, nossa cidade, nós temos sim uma cultura de pessoas que murmuram, que reclamam. Um dia desse estava todo mundo reclamando do frio. Hoje as pessoas estão reclamando do calor.
As pessoas reclamam de um tempo chuvoso, reclamam de um tempo de poeira. O ser humano não dá para entender o que ele quer. É tanto que, isso aqui eu já vi. Sabe como é que em alguns lugares uma conversa ela começa? Com uma reclamação. Eu já vi pessoas se encontrando na rua e elas começam a conversa dessa forma. Rapaz, já viu o que a Energisa fez aí? É como um assunto começa na vida de algumas pessoas, é reclamando. Está vendo isso? Está vendo aquilo? Então nós temos uma cultura de reclamação. Só que dentro da igreja você sempre vai ouvir assim, olha, reclamação e murmuração são a mesma coisa. Se você quiser abrir a tua boca para murmurar, meu irmão, sofra as consequências, porque nós já pregamos aqui na célula. Quarta-feira passada, a língua é como um fogo devorador, meu irmão. Ela queima uma floresta se você não se atentar. Ela tem poder para dar vida e ela tem poder para dar morte. O que é, pastor? Poder para dar vida e poder para dar morte? A língua, a Bíblia fala. Se você só reclamar, pode ter certeza, você está atraindo morte, maldição para a tua vida. Mas se você usar ela para sempre ser um canal de bênção, meu irmão, você vai usufruir dos frutos que a palavra, que a língua pode trazer na vida de uma pessoa. Mas entenda algo aqui, eu estou falando de gratidão. Eu sei que tem gente que reclama do esposo, eu já vi gente reclamando do filho, reclamando da mulher. Eu, como pastor, vejo diversas reclamações. Mas deixa eu te explicar algo aqui que eu aprendi um tempo na minha vida. Um dia desse, eu estava saindo com algumas pessoas aqui da igreja, levando ela para o batismo. E todo mundo sabe que sai ali da frente da igreja sede. Eu peguei essas pessoas aqui e fui para a igreja sede, no meu carro. Quando eu cheguei lá, e quando o pastor deu lá a palavra, não, vamos sair, todo mundo, um atrás do outro no carro. Quando eu fui ligar o meu carro, e eu fui saindo, a minha roda quase que caiu. E eu parei de imediato e falei, rapaz, pastor, deu ruim aqui, ó. O carro quebrou. Eu não vou poder ir não, pastor, pode ir, eu vou ficar aqui. De imediato liguei ele para o presbítero Marco, presbítero Marco, me acorde, me ajuda. O presbítero Marco é o nosso SOS, emergência. De imediato ele foi lá. E nós fiquemos lá naquele lugar lá, meu irmão, de quase 8 horas da manhã até quase 1 hora da tarde, o sol quente, nós consertando lá aquele pneu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Em momento nenhum eu estava resmungando, praguejando ou reclamando. Pastor, por que o senhor não estava reclamando? Sabe qual é o pensamento que eu sempre tenho? O pneu do meu carro quebrou, né? Mas sabe por que quebrou esse pneu do carro? Porque eu tenho um carro. Então eu sou grato por isso. Seria muito pior se eu andasse de pé. Eu estou feliz aqui, meio-dia, consertando a roda desse carro. E se fosse algumas pessoas nessa mesma situação, já estariam reclamando, murmurando, esbravejando, dizendo, por que Deus? Mas eu estava ali, sabe qual é o pensamento? Eu tenho esse problema porque eu tenho um carro. Eu estou feliz por ter esse problema. E eu prefiro esse problema do que andar de pé. Sabe qual o pensamento que nós, crentes, devemos ter quando alguma coisa ruim acontece? Ah, pastor, furou o pneu da minha bicicleta, pastor. Agradeça a Deus porque você tem uma bicicleta. Pastor, a minha moto, pastor, meu Deus, minha moto está ruim, pastor. Você poderia olhar em outra visão. Você poderia agradecer a Deus que mesmo a tua moto sendo ruim, você tem uma. Tem tantas pessoas aí que queriam ter a moto que você tem. Tem tantas pessoas querendo ter a bicicleta que você tem. Aí quando nós falamos em reclamação e murmuração, o crente tem que entender uma coisa. Não murmure do filho que você tem. Eu já presenciei mães que têm um filho um pouquinho imperativo, agitado.
falando assim, esse menino é muito atentado, esse menino não para quieto, e espragueja a vida de uma criança. Deixa eu dizer uma coisa aqui para algumas. O filho agitado, peralta, que algumas vezes as pessoas usam para falar até que é atentado. Esse mesmo filho, ele é o sonho de uma mãe que é estéril, ou uma mãe que perdeu um filho lá atrás. É um sonho para ela o teu filho. Esposos que reclamam da esposa. Deixa eu te dizer uma coisa. A esposa que você tem é o sonho de um homem que alguns dias atrás perdeu a esposa para a morte. O esposo que você reclama tanto dele hoje, é o sonho de uma viúva que perdeu a esposa alguns dias atrás e hoje está chorando. Você já parou para pensar que algumas coisas na tua vida é o sonho para outras pessoas? Você já parou para pensar que algumas pessoas dariam tudo para ter o que você tem hoje, e você tem, mas reclama. Você tem, mas espragueja. Ah, minha casa está caindo aos pedaços. Ah, minha casa não tem cerâmica, meu irmão. Por um sem teto, a tua casa é um sonho. O cara que está lá dormindo na calçada, é o sonho que ele tem, é ter a tua casa. E você só reclama dela. Está na hora de nós crentes começar a entender o espírito de gratidão. O espírito de gratidão agradece a Deus por tudo, tá bom? Em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Já vou concluir. A gratidão traz paz. Pastor, a gratidão traz paz, é? Conte suas bênçãos. A gratidão nos ajuda a ver que a mão de Deus está em todas as nossas circunstâncias. E Deus nos diz que quando lhe agradecemos, Ele nos dá a paz sobrenatural. O verso que nós usamos é Filipenses 4:6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Lembra daquela palavra que o pastor sempre declara aqui, que a paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida. E alguns aqui falam: recebo, pastor, na minha vida. Você tem que receber mesmo. Mas existe uma forma muito prática de você ter paz. Como? Tendo gratidão a Deus. O grato, ele coloca a sua cabeça no seu travesseiro e fala igual Davi falou: eu logo deito e eu logo pego no sono. Por quê? Porque existe paz no meu coração. Eu sei da onde as coisas vêm. Eu sei quem é o Deus que faz. A gratidão traz paz. Meu irmão, o ingrato ele fica sem paz. O ingrato ele fica ansioso. O ingrato ele pensa que as coisas não vão dar certo, meu irmão. Mas o grato, ele sempre vai ter paz no seu coração. Por quê? Porque ele sabe quem cuida dele. Quem cuida dele é o Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus. Para terminar, vamos terminando. A gratidão traz contentamento. Pastor, contentamento diz-se que gratidão torna o que temos o suficiente. Se não formos gratos pelo que Deus nos deu, obter mais não nos satisfará. Ser grato é a chave para o contentamento. Timóteo 6, versículo 6, diz assim: piedade com contentamento é grande ganho, pois nada trouxemos ao mundo, nem podemos levar nada dele, mas se tivermos comida e roupa, ficaremos contentes com isso. Não vou pregar sobre isso à noite, mas existe uma palavra na Bíblia chamada contentamento. Dentro daquilo que o apóstolo Paulo um dia escreveu, dizendo assim: olha, eu sei estar alegre tendo muito, mas eu sei também estar alegre tendo pouco. Eu sei o que é passar frio, sei o que é passar calor, eu sei ter muito, ter abundância, mas também sei ter pouco. O apóstolo Paulo, ele tem uma palavra na Bíblia dizendo assim: olha, você tem que saber viver em todas as situações da vida. É contentamento.
É claro que eu quero que nós entendamos uma coisa sobre contentamento. O pastor dessa igreja prega que você tem que querer algo melhor para a tua vida, que você tem que procurar algo melhor para a tua vida, mas, não é porque você tem que procurar e você vai procurar, é que você quer algo grande, que você vai ter algo grande. Não é porque você quer essas coisas que você tem que murmurar por aquilo que você tem hoje. É ruim você ter um sonho de ter uma máquina que faz tudo e murmurar daquela que só roda, só bate a tua roupa lá, e todo dia você murmura e reclama dela. Sorte que ela é surda, porque se no dia que ela ouvir que você reclama dela todo dia, se eu fosse ela, eu parava de funcionar para ver como é que tu ia se virar. Quando nós falamos em contentamento, que essa igreja entenda isso. Eu posso querer algo grande lá na frente, mas eu não tenho que me queixar disso aqui não. Isso aqui é o meu ganha-pão, isso aqui está lavando minha roupa, isso aqui eu estou andando em cima dessa coisa. Essa bicicleta é velha, mas é o que Deus me deu hoje. Um dia eu vou ter uma moto, vou ter um carro, mas hoje, isso aqui Deus me deu, então eu me agradeço, Deus. Está me levando para lá, está me levando para cá, tem que ser grato. Isso é contentamento. É olhar para aquilo que você tem e agradecer, e não é pregação para você se falar assim, não, eu vou viver só aqui agora, não. É nas coisas que você já tem, agradecer a Deus, tá bom? Isso é contentamento. A gratidão, ela traz isso, ela traz contentamento, tá bom? Para terminar e concluir, quem pode dizer amém para Jesus? Não acredite quando um pastor fala que vai concluir, tá bom? A gratidão leva à alegria. O transbordamento de gratidão é alegria. Perceber a abundante bondade de Deus, mesmo nas dificuldades, é uma porta de entrada para a alegria. O Salmo 126, isso tão claramente quando os exilados hebreus cantavam alegremente a Deus por trazê-los de volta a Israel. Olha só o que ele diz, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, fomos como aqueles que sonharam. Nossas bocas estavam cheias de riso, nossa língua com canções de alegria. O Senhor fez grandes coisas por nós, estamos cheios de alegria. Meu irmão, uma pessoa alegre, ela transborda isso. Uma pessoa grata, vou refazer a frase. Uma pessoa grata, ela transborda a alegria. Tu quer conhecer uma pessoa ingrata? Comece a conviver, e se a pessoa for ranzinza, reclamar de tudo. Eu conheço pessoas que, eu chego para conversar, a pessoa começa a conversa já falando uma desgraça, e eu logo percebo, vixi, eu convivi com uma pessoa que toda vez que eu chegar para conversar com a pessoa, a primeira coisa que ela falava é do pastor. Toda vez que eu chegava, rapaz, pastor, não sei o que lá, pastor, eu percebi, cara, esse cara está com o coração azedo. Coração azedo, meu irmão, tem que sair de perto. O cara que está com o coração azedo, tu não consegue dar palavra boa para ele, não, irmão. Tu vai chegar e vai falar mal. O coração dele já está azedo. O que tu fez, pastor? Sai fora, me afastei. Mas eu quero que você entenda no nome do Senhor Jesus Cristo. A gratidão, ela vai transbordar alegria no teu coração. Se você ser uma pessoa grata, pode ter certeza, isso vai transbordar, as pessoas verão. Rapaz, que cara feliz, que mulher feliz. O cara vai passar com uma Hilux perto de você, e vai passar angustiado, triste, depressivo, vai olhar para alguém que tem pouco, vai falar, rapaz, a pessoa está alegre, a pessoa está sorrindo, a pessoa tem paz interior. O que é isso? É a gratidão. É a gratidão. Eu falo com constância de uma pessoa que eu vejo, nunca parei nem para conversar com essa pessoa, mas eu o considero um dos crentes mais felizes que eu vejo, porque é um moreninho que anda aqui na Zona Leste. Ele anda numa bicicletinha bem velha, mas ele anda naquela bicicletinha e ele anda dando paz do Senhor para as pessoas e sorrindo.
E qualquer pessoa que ele vê, paz do Senhor, e abre o sorriso. Paz do Senhor, abre o sorriso. Você olha e percebe, meu irmão, o cara é feliz. Mas está andando numa bicicleta. O que é isso, pastor? Pode isso? Pode. Jesus faz isso. A gratidão, ela transborda a alegria na vida das pessoas, tá bom? A gratidão nos ajuda a viver o presente. Entenda isso, a gratidão vai te ajudar a viver o presente. Onde quer que você esteja, esteja tudo lá. Mas isso é difícil de fazer na preocupação e na correria da vida. A gratidão ajuda, a gratidão abre nossos olhos para a beleza simples dos dias comuns. Permite-nos ver este dia e este momento como presentes e receber a abundância de Deus. Eclesiastes 7:10. Não diga, porque os dias anteriores foram melhores do que estes, pois não é sabedoria o que você pergunta isso. Entenda uma coisa aqui, já vou parar. Pare de olhar para trás. Pare de viver de passado. Pare. Ah, pastor, mas lá atrás, pastor, eu tinha isso e tinha aquilo, pastor, lá eu era muito feliz, tinha mais condição, lá vai acontecer. Pare de olhar para o passado. Não dá para você ficar trazendo alegrias, falando assim, não, eu preferi a vida que eu estava vivendo lá atrás. Não, ela não vai voltar mais não. Ela não vai voltar mais. O crente tem que entender que é de hoje para frente. Foi bom o que passou? Foi. Muito bom. Mas eu não devo de forma nenhuma ficar olhando para trás e falar, rapaz, os dias anteriores foram melhores do que aqueles que eu vivo hoje, pastor. Isso é falta de fé. Comece a partir de hoje a dizer que os dias que virão, eles serão muito mais abençoados do que aqueles que passaram um dia na tua vida. É aquilo que o profeta falou sobre o templo. A glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. Eu não vou ficar remoando a glória da primeira casa, não. Mas a glória da segunda, meu irmão, o que vai vir, o que eu vou viver, é muito superior àquilo que eu já vivi. Comece a pensar dessa forma. Se você pensar dessa forma, pode ter certeza. Você vai começar a viver o teu presente, tá bom? E a gratidão é um testemunho. Quando agradecemos a Deus abertamente e reconhecemos o que Ele fez por nós, proclamamos um Deus pessoal e cuidadoso ao mundo ao nosso redor. Mostramos que contentamento e a paz não vêm do que temos, mas de quem conhecemos. Salmo 105, que eu gosto desse salmo, que diz assim: agradeçam ao Senhor e proclamem a sua grandeza. Deixe o mundo inteiro saber que foi Ele que fez. A gratidão é um testemunho, tá bom? Quando você começar a ser grato, primeiro, você vai manifestar Deus. Segundo, as pessoas começarão a conhecer Deus. E não existe nada melhor do que você conhecer e fazer pessoas conhecer Deus. Como, pastor? Através do teu testemunho. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer um verso na Bíblia dizendo assim, que nós somos cartas abertas. Se existisse a Bíblia no tempo do apóstolo Paulo, ele escreveria, nós somos as Bíblias abertas. Mas ele escreve, nós somos cartas abertas. Pastor, por que cartas? Porque existem pessoas que estão lendo a nossa vida, tá bom? Existem pessoas que estão olhando para nós e estão lendo a nossa vida. E aquilo que eles lerem, fará eles glorificarem a Deus? Ou fará eles falarem assim, esse Deus aí não vale nada? Esse Deus aí, meu irmão, o que você decide? Testemunhar para glorificar a Deus ou envergonhar a Deus? E eu termino essa noite te mostrando um pequeno vídeo bem rapidinho. Esse vídeo, esse pregador, ele é um pregador, tá bom? Esse pregador,
ele tem várias, vamos se dizer assim, dificuldades na vida. Mas mesmo essas dificuldades que ele tem, ele faz tanta coisa, tá bom? Coloca o 8 para mim, e apaga essa luz rapidão.